Nesse vídeo eu vou te ensinar os 3 passos para você aplicar psicoterapia breve dentro do seu atendimento, dentro do seu consultório de terapia. Meu nome é César Bueno e eu ajudo terapeutas a prosperarem vivendo da sua missão para que juntos tenhamos um levante para mudar o curso da história do país através da terapia. Nesse vídeo eu quero te trazer os 3 passos para que você consiga aplicar quais são os 3 pontos fundamentais que é o tripé que sustenta a psicoterapia breve. E é interessante porque a maior parte das pessoas, quando elas pensam em abreviar o seu tratamento, muitas vezes elas não sabem quais são os caminhos possíveis para ela adaptar a sua ferramenta, seja qual for a linha de terapia que você segue, e ter essa velocidade com assertividade. A psicoterapia breve, ela foi buscar essas ferramentas dentro de um laboratório estudando o ser humano através da antropologia para criar esse tripé dentro de um processo, para que todo o terapeuta possa adaptar. Então, mais do que falar de uma linha de trabalho, agora nesse vídeo você vai aprender como ser objetivo através desses 3 passos. Então, o primeiro passo na psicoterapia breve é o foco absoluto. O que é o foco absoluto? É ajudar o cliente a ter clareza sobre o que ele está vivendo e principalmente clareza sobre o que ele quer viver. Porque muitas vezes a pessoa chega no consultório e ela sabe muito dizer aquilo que ela não está vivendo ou que ela não quer. Ah, eu não quero mais o meu relacionamento desse jeito, eu não quero mais o trabalho que eu tenho, eu não quero mais sentir ansiedade. E isso diminui a possibilidade de ela entender o lugar que ela vai chegar. Sabe a pessoa que está indo de lugar nenhum para um lugar ainda mais estranho? É como se ela ligasse o carro e ficasse andando eiras e beiras. Então, objetivamente, dentro do atendimento, o foco é manter o cliente em direção à queixa principal, trabalhando a queixa principal, definir qual é essa queixa principal, em direção do objetivo bem definido que vocês colocaram para o programa de atendimento. Então, se o cliente trouxer uma outra temática, você vai falar, olha, legal, eu vou anotar aqui, é importante eu saber disso, que você não teve o pôneizinho, que seu pai não comprou o pôneizinho quando você era pequeno e tal, e que isso te deixou triste com o papai, a gente vai falar disso, mas agora eu quero continuar aqui porque o seu relacionamento foi o ponto do qual você escolheu fazer a terapia. E quando a gente chegar nesse resultado, então a gente vai e olha para a situação do pônei. Então o foco é trazer o cliente de volta para o que efetivamente vai levar ele para a saída do desafio que foi contratado. Segundo passo é o planejamento. Você não trabalhar apenas pela livre associação ou trabalhar aplicando uma ferramenta, que é muito o que acontece dentro das duas linhas, das duas escolas de terapia, né? A integrativa, ela tem uma ferramenta objetiva, muitas vezes com um script. E aí a ferramenta, ela é tudo que a pessoa põe dentro da sessão de terapia. Enquanto as terapias clássicas, muitas vezes vão pela linha da livre associação e deixam o paciente conduzir o processo. Ter aqui um planejamento vai te permitir ser mais intervencionista, essa é uma característica do terapeuta que atende com a terapia breve, mais intervencionista dentro de pontuações específicas. Então, planejar como vai ser cada uma das sessões e como vai ser o desenvolver do programa através das observações que você teve sobre quem é o seu cliente, seja esse trabalho, entendendo a estrutura do como você vai trabalhar a partir de um diagnóstico ou entendendo quais são as ferramentas que você vai integrar no processo, olhando para o cliente como ele se apresenta naquele momento. Então, planejamento é entender e levar o cliente de forma objetiva, com começo, meio e fim, dentro de uma sessão e dentro de um pacote de tratamento. E o último e mais importante pilar que caracteriza e consolida o que é a terapia breve são atividades. O que são atividades? Nós temos aqui 2 tipos de atividades. O primeiro tipo são atividades dentro do consultório de terapia. Então, para o pensamento da psicoterapia breve, uma ferramenta de hipnose, por exemplo, ela é uma atividade, ela é uma ferramenta que toda sessão pode ser aplicada, mas ela é atividade, ela não é o trabalho terapêutico inteiro. Então, o planejamento vai entrar para que, como eu trabalho a percepção, amadureço o cliente para que ele consiga, ao receber a aplicação da ferramenta, seja uma intervenção de comportamental cognitiva, seja aplicação de barra de Axis, seja qual for a atividade que você tem para colocar dentro do consultório, para que o cliente tenha clareza do porquê ele está passando por aquela ferramenta e o que ele vai fazer com o uso dessa ferramenta após passar pela experiência. E o segundo tipo são atividades que você vai mandar como uma atividade de casa, para que a pessoa tenha ou um enfrentamento ou uma atividade de identificação, para que ela tenha um caderno de anotações, por exemplo, que ela possa listar as coisas que acontecem no dia a dia e identificar os padrões, as crenças em relação à parte da queixa de maneira objetiva. Um toque legal que eu te trago dentro da percepção de como eu organizo
organizo tudo isso, normalmente a psicoterapia breve ela tem que ser construída até 20 sessões, então normalmente eu contrato com o cliente o número de sessões. Aí quando eu vou pensar, né, vou fazer um programa de 5 atendimentos, eu vou pensar estruturalmente como eu vou desenhar cada sessão, que tema eu vou trabalhar para que o cliente tenha um processo de sair, amadurecer nessa fase inicial, assumindo a autorresponsabilidade e lidar com o processo de mudança, entendendo que ele vai focar naquilo que ele controla e não no que está fora dele. Depois eu faço intervenções, colocando ele também em contato no dia a dia para ter um processo de experiência visceral e faço uma análise contrastiva do que ele vive agora e do que ele viveu quando chegou. Então normalmente é o desenho que eu faço e tem muito resultado porque a pessoa consegue estar pronta, amadurecendo para gerar a mudança, experimentar essa mudança no dia a dia, ter um processo de psicogênese e depois perceber objetivamente como ela estava e como ela está agora no final do processo do atendimento. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no canal se você não está inscrito, ative as notificações aqui no sininho para você receber sempre a notificação de quando eu colocar aqui um vídeo novo para você. Se você gostou muito, ficou com alguma dúvida, coloca aqui no comentário, vai ser um prazer enorme te responder as suas dúvidas e talvez até colocar como um tema de um próximo vídeo aqui no canal. Espero você no próximo material, um forte abraço, valeu!